pessoal, paz do Senhor, estamos iniciando mais um programa Falar Cristão, um programa com assuntos para edificar a sua vida. Hoje daremos início a algo novo aqui no nosso programa. Daremos início a uma série de estudos sobre o livro do Apocalipse. E para iniciar, na nossa estreia, temos a honra de ter conosco novamente um dos grandes teólogos e professores da Assembleia de Deus. No seu currículo podemos destacar, dentre tantas coisas, o doutorado em Teologia Sistemática e o mestrado em Teologia do Novo Testamento. Estamos aqui com o pastor Douglas Batista. Pastor, muito obrigado por mais uma vez estar conosco. Nos dá a honra de estar conosco no nosso programa para falar desse assunto que é tão importante e tão controverso, não é? Verdade. Mais uma vez, a paz do Senhor, irmã Sara, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco conectados. Escatologia é um tema extremamente controverso na teologia, ele faz parte da sistemática e temos interpretações variadas, pelo menos 4 modelos interpretativos são adotados pelos teólogos e isso gera muita controvérsia. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o período da Grande Tribulação, que é um dos assuntos também que traz muita controvérsia, não é mesmo? E para iniciar, pastor, sobre esse assunto, eu gostaria que o senhor nos explicasse, e aos ouvintes também, quais são as linhas escatológicas a respeito do período da Grande Tribulação. Certo. Basicamente, nós temos 3 linhas interpretativas no que diz respeito à Grande Tribulação. Isso tirando de fora aqueles que não creem que haverá Grande Tribulação. Mas dos que creem que a Grande Tribulação vai acontecer, nós temos os chamados pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai passar pelo período da Grande Tribulação. Nós temos os mesotribulacionistas, que acreditam que a igreja vai passar metade do período da Grande Tribulação, e os pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja não passará pela Grande Tribulação. É importante destacar que a Grande Tribulação é o cumprimento da 70ª semana de Daniel, quando o mundo será atingido pela ira de Deus e durante 7 anos flagelos serão decretados contra a humanidade, sendo 3 anos e meio de paz no início e depois 3 anos e meio da Grande Tribulação propriamente dita. O livro de Apocalipse, ele utiliza várias figuras de linguagem e muitas referências cruzadas com outros livros da Bíblia. Então, como a gente deve interpretar o livro do Apocalipse em relação a todas essas referências que ele também faz alusão? Certo. Bem, a interpretação do livro do Apocalipse depende do pressuposto que nós adotarmos. Como eu dizia, existem pelo menos 4 linhas interpretativas. Uma linha chamada historicista, é uma linha que procura fazer uma relação dos eventos do livro do Apocalipse com os eventos da igreja. O problema dessa linha é de que eles não admitem a Grande Tribulação e também que esses eventos do Apocalipse com os eventos da igreja são reinterpretados ao longo da história. E essa linha historicista não é adotada pela Assembleia de Deus. Aí nós temos outra linha chamada preterista. Eles acreditam que tudo que está no livro do Apocalipse já se cumpriu, né? Exceto alguns eventos futuros, mas quase tudo está cumprido e fica restrito então ao primeiro século. Então tudo teria acontecido ali no Império Romano e seus imperadores, e exceto a volta de Cristo, mas algumas linhas preteristas consideram que tudo se cumpriu, que também não é a linha da Assembleia de Deus. Aí temos a linha interpretativa chamada idealista. A idealista, ela considera que essas figuras de linguagem no livro são símbolos que representam a batalha entre o bem e o mal e, portanto, não tem nada ali de histórico, tudo ali é simbólico. E temos a linha futurista, que considera que, embora o livro de Apocalipse tenha, sim, figuras de linguagem,
e que é preciso tomar atenção quanto a isso. No entanto, apesar da figura de linguagem, não se pode alegorizar o texto, porque por trás da figura de linguagem existe uma mensagem literal. Então essa interpretação é uma interpretação literal e futurista, mas na verdade a partir do capítulo 4 do livro de Apocalipse, porque o próprio texto, Apocalipse 1:19, o apóstolo João recebe a revelação dizendo para ele escrever aquilo que ele tem visto, as coisas que são e as coisas que hão de vir. Então, entendemos que até o capítulo 4 são as coisas que eram naquele momento, né? E a partir do capítulo 4 as coisas que haveriam de vir. E essa é a posição das Assembleias de Deus no Brasil. Nossa interpretação é literal futurista. Pastor Douglas, na sua opinião, qual a importância de nós falarmos sobre o arrebatamento da igreja? Certo. O arrebatamento da igreja é uma doutrina escatológica. Nós temos vários textos bíblicos que fundamentam. 1 Tessalonicenses capítulo 4 é o texto mais usado. 1 Coríntios capítulo 15 também, além de outros textos que poderia citar aqui. Mas o arrebatamento, ele se refere então ao rapto da igreja. A igreja sendo retirada da terra para encontrar o Senhor Jesus nos ares. O arrebatamento, ele pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. Nós estamos aguardando, conforme as Escrituras dizem, ante o toque da última trombeta, num piscar de olhos. E o arrebatamento é importante ser ministrado na igreja para que o povo de Deus esteja preparado para esse evento, porque só vai subir aqueles que estão em Cristo, com a vida santificada. E se a igreja não alertar o povo da iminente volta de Cristo por meio do arrebatamento, nós corremos o risco de serem encontrados despreparados, assim como os alertas que a Escritura faz, que será como foi nos dias de Noé, em que o povo casava e dava-se em casamento, até que o dilúvio veio e os tomou de improviso. E nós não podemos estar desapercebidos nesse momento. Então a importância da doutrina do arrebatamento ser vinculada na igreja é preparar o povo para esse evento. E é também importante porque o arrebatamento é quem livra a igreja da ira futura. É o arrebatamento que retira a igreja da tribulação. Qual o propósito da grande tribulação? Certo, isso é muito importante a gente tomar atenção, porque o propósito da grande tribulação é a ira divina sobre os ímpios. E aqui nós já podemos então usar como argumento de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Por isso nós somos pré-tribulacionistas, Nós cremos que Cristo retira a igreja da terra antes da grande tribulação, porque a grande tribulação é um juízo divino para os ímpios. Também são flagelos que Deus vai enviar para a nação de Israel, a fim de que Israel se arrependa e se converta ao Messias, ao Deus Filho. E isso é relevante porque a igreja não é considerada iníqua e ela não pode então passar. Exemplo que podemos citar, como já disse, Noé pregou durante um período, cerca de 120 anos, e antes do dilúvio chegar, Deus livrou a Noé e a sua família do dilúvio. Enoque, antes desse período do dilúvio, Enoque também foi transladado para o céu. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus também retirou Ló e sua família de lá. Então nós temos várias evidências bíblicas de que antes do mal chegar, Deus retira os fiéis. Retirou Noé e sua família, retirou Ló e sua casa e trasladou Enoque. Esses são eventos históricos registrados na Bíblia Sagrada, isso sem citar os diversos textos bíblicos e profecias que falam categoricamente que Deus vai livrar os justos da ira futura. E a ira futura é a grande tribulação, e repito, são flagelos enviados por Deus para punir a iniquidade e também para converter Israel.
Pastor, acho que é até importante a gente deixar isso claro para quem está nos assistindo, que às vezes as pessoas confundem quem é a igreja e quem é Israel. Por que vai ter essa diferenciação na grande tribulação em relação a eles? Certo. A igreja, na verdade, a igreja ela é eleita por Cristo, formada por dois povos, os judeus e os gentios. Os gentios, como todos sabem, são todos não judeus. Então, os judeus que se converteram a Cristo, assim como os gentios, por ocasião do arrebatamento da igreja, serão retirados da terra. E aqui é importante destacar, antes de responder propriamente a pergunta, de que nós cremos, enquanto pentecostais, que a vinda de Cristo se dará em duas fases. Essa primeira fase, em que Cristo arrebata a igreja e se instala na terra imediatamente o período de tribulação, 3 anos e meio de paz e depois 3 anos e meio de grande tribulação, e depois Cristo retorna com a igreja para julgar a terra e também para instaurar o milênio. E nessa concepção, então, a igreja de Cristo, ela não participa em momento algum dos flagelos da grande tribulação, porque ela está separada, participando das bodas do Cordeiro que acontecem nos céus. E Israel, o remanescente, então aqueles que não aceitaram Cristo, que não creram, porque é uma parcela muito grande de israelitas que ainda estão esperando o Messias, não aceitaram Cristo como o Messias e eles estão aguardando. Mas no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele nos ensina categoricamente que Deus tem um plano especial com Israel e que a grande tribulação tem esse propósito, como já disse, um propósito divino, além de punir a iniquidade do mundo todo, de trazer Israel, né, para perto de Deus. Então não se pode confundir a igreja de Cristo com Israel de Deus. Infelizmente nós temos essa confusão muito comum no meio evangélico. E muitos dizem, a igreja é o Israel de Deus. Em certo sentido, sim. Mas quando se trata de Israel, nação, há um propósito divino de restaurá-los na grande tribulação. As práticas judaizantes que são adotadas nas igrejas por amor a Israel, elas precisam ser revistas. Muitas igrejas hoje estão tocando shofar para abertura de celebrações. Isso é uma prática judaizante que não cabe à igreja. O uso de arca da aliança em liturgias também não cabe à igreja. Muitos líderes, inclusive evangélicos hoje, usando indumentária, sacerdotal na liturgia da igreja, tentando uma relação com Israel. Mas é importante ficar claro isso. A igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela está separada de Israel como nação. Pastor Douglas, então uma grande pergunta que todos têm muita controvérsia também é se vai ter ou não salvação na grande tribulação. Esse é um ponto de muita controvérsia, inclusive entre os pentecostais, alguns ensinam que não haverá, mas o pentecostalismo clássico, o pentecostalismo ortodoxo, herdado dos nossos pioneiros, ensina categoricamente que sim, que haverá salvação. Gostaria inclusive de destacar aqui a teologia sistemática pentecostal, cujo editor é o saudoso pastor Antônio Gilberto, onde esse tema é tratado com muita propriedade, mostrando detalhadamente todos os textos bíblicos que atestam a salvação na grande tribulação. É claro que será um tempo extremamente difícil, será uma situação inglória, porém a Escritura Sagrada, principalmente o livro de Apocalipse, deixa claro de que Deus concederá segunda oportunidade às pessoas. Então, aqueles que forem arrebatados por ocasião da primeira vinda ou da primeira fase da vida de Cristo,
eles estarão nas bodas do Cordeiro. E aqui na terra vão ficar os desviados, os afastados, os incrédulos, os ímpios, mais os israelitas, né, que não creem no Messias. E haverá esse período de grande tribulação, onde haverá duas testemunhas que vão dar testemunho de Cristo, vão ministrar, vão pregar, e pelo intermédio do ministério dessas duas testemunhas, segundo o livro de Apocalipse, muitos vão se converter, muitos desviados vão se reconciliar, muitos afastados também, incrédulos passarão a crer, israelitas vão se converter, e há sobejamente textos, provas no livro de Apocalipse que indicam que haverá sim salvação. E para citar um dos textos, uma certa passagem, o apóstolo João vê multidões de pessoas vestidas de branco, com palmas nas mãos, e ele pergunta: e esses quem são? De onde vêm? E a resposta do anjo é: são esses os que escaparam da grande tribulação, ou seja, os que foram salvos. Aqui é importante também destacar uma problemática que surge junto com essa pergunta, no que diz respeito à ressurreição. Porque, de acordo com a doutrina do arrebatamento, quem estiver vivo vai ser transformado no momento, no piscar de olhos. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E quem está morto, está na sepultura, que morreu em Cristo ou na esperança de Cristo, vai ressurgir. E nessa ressurreição estarão todos, desde de Adão até o último convertido a Cristo, e vão então participar desse arrebatamento, né? Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. No período da grande tribulação haverá morte também, e muitos mártires, né? Porque, veja, é muito claro isso. Eu não entendo porque as pessoas questionam a possibilidade da salvação na grande tribulação, porque o texto diz que quem se recusar a usar o número da besta, ou a marca, ou o sinal da besta, não vai poder comprar, não vai poder vender, né? E vai ser torturado e vai ser levado à morte. As pessoas que se recusarem são as pessoas que se convertem, que se reconciliam. Então a pergunta é: como que vai acontecer com essas pessoas que morrem, né, na grande tribulação? A teologia sistemática que eu já citei também é muito categórica quanto a isso, para dizer que a primeira ressurreição, ela acontece em várias fases. A primeira ressurreição acontece primeiro no arrebatamento da igreja, depois ela acontece de novo no período da grande tribulação. Quem morre lá salvo, né, ressuscita e vai ao encontro daqueles que já estão participando das bodas do Cordeiro, de modo que a Bíblia diz que quando Cristo vier instaurar o milênio, e lá depois no juízo do trono branco, quando acontecer a segunda ressurreição, nessa segunda ressurreição só vão ressurgir os ímpios, e no juízo do trono branco não haverá absolvição e nem salvação. É isso que é preciso deixar claro, que as pessoas confundem. Na grande tribulação haverá salvação, mas no juízo do trono branco não, lá não haverá salvação nenhuma. O juízo do trono branco é um juízo de condenação. Quando a igreja é arrebatada, acontece no céu, né, as bodas do Cordeiro, que se chama de tribunal de Cristo, onde serão condecorados, onde serão galardoados os cristãos arrebatados. E no juízo do trono branco, o tribunal lá não é de galardão, é um tribunal de juízo, de condenação. Não haverá então, portanto, a absolvição no juízo do trono branco, mas na grande tribulação a salvação está prevista. Então essa segunda ressurreição do trono branco seria somente para ser julgado, né? E não para ser salvo. Exatamente, somente para ser julgado. Só os ímpios ressurgirão lá no juízo do trono branco, a segunda ressurreição. Por isso que a primeira ressurreição, ela se dá em fases. Ela se dá na fase do arrebatamento, e depois ela se dá na fase do período da tribulação, inclusive no milênio, né? Pessoas vão morrer no milênio. O milênio
fala de longevidade de vida, mas não de vida eterna. E é uma outra confusão que se tem em relação ao milênio. As pessoas não vão viver 1000 anos. É o período de paz que vai durar 1000 anos. Mas as pessoas não vão morrer de doença, de enfermidade, vão morrer de velhice. E os que morrerem, né, nesse período, estando em Cristo, integram também a primeira ressurreição. Por isso a Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque sobre ele não tem mais poder a segunda morte. Porque os que morrem em Cristo ressuscitam para a vida, e os que morrem sem Cristo vão ressuscitar no juízo do trono branco para a morte, ou para a condenação. Pastor Douglas, hoje tem acontecido algo devido a essa pandemia, inclusive, de medição de temperatura, que colocam na testa das pessoas, às vezes no pulso, e tem tido muito burburinho dos cristãos de que isso já seria um sinal, indicativo do sinal da besta, e que não seria viável a gente estar fazendo isso, mas, na sua opinião, na verdade, o sinal da besta, ele é um sinal físico, nós vamos ter que enfrentar isso agora, ou ele é só um pacto que vai ser feito durante a grande tribulação, ou vai ser realmente um chip? Como que vai ser esse sinal? Ok, essa pergunta é muito intrigante, porque ela gera muita especulação. O nosso povo, principalmente o brasileiro, é um povo muito místico, né? Dado muito a fazer teorias variadas acerca do futuro. E no que diz respeito ao número da besta também, não só os brasileiros, como pessoas do mundo todo. O fato que precisa ficar esclarecido é de que a Bíblia fala de princípio de dores, equipara, né, o retorno de Cristo com uma mulher grávida e fala em princípio de dores. O princípio de dores, portanto, não é o parto. O parto é quando a criança nasce. Então, de maneira a montar um paralelo, a Escritura está dizendo que o momento que a criança nasce seria o momento em que Cristo retorna. Só que, antes dele retornar, existe esse princípio de dores. E o princípio de dores ainda não é o fim. Então, vários sinais e etc. são princípio de dores. Eu acredito que nós vivemos esse advento do princípio de dores. Inclusive, os discípulos, quando perguntaram a Jesus, eles fizeram a pergunta com um duplo sentido. Perguntaram: quais serão os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Porque, para os discípulos, os sinais da vinda de Cristo e o fim do mundo eram um evento só. E a resposta de Cristo corrige os discípulos. São duas coisas distintas. A vinda de Cristo é uma coisa e o fim do mundo é outra coisa. Diferente. Distinta. E nós fazemos essa confusão. Comumente o evangélico mistura as duas coisas, assim como os discípulos misturaram lá no primeiro século, por não atentar no detalhe da resposta dada a Jesus por eles. E, então, para resumir esse ponto, para não entrar em maiores detalhes, o sinal da besta, o número de um homem, 666, é um sinal da grande tribulação. Não é para agora. A igreja vai ser arrebatada antes disso acontecer. E, portanto, tudo que se fala é especulação. E nós não podemos, de fato, bater o martelo para dizer se vai ser por meio de um chip, se vai ser por meio de um controle por satélite. O que nós podemos presumir é de que vivemos o advento. O advento é a preparação. Tudo se encaminha para esse fim, né? Pode ser, né, que seja por meio da tecnologia da informação, uma pessoa receba um chip e passa a ser controlada, porque o texto fala que haverá um controle total, né, das pessoas. E aparentemente a tecnologia da informação se encaminha para isso. Mas não existe assim uma posição oficial
das Assembleias de Deus, dizendo que a marca da besta 666 é isso. O que nós temos são hipóteses, até porque não estamos muito preocupados com a marca da besta, uma vez que cremos que a igreja não estará aqui quando isso acontecer. Então tem que parar com essas especulações de agora, porque nós não passaremos por isso, né? Exatamente, são só especulações, né? A temperatura medida na testa, hoje por conta da pandemia, né? Surgiu de novo essas especulações. O texto fala que a marca será colocada na testa ou na mão, né? E aí o pessoal, por conta disso, alguns querem que a temperatura seja medida no pulso, mas está continuando na mão, né? Então tem que pedir em outro lugar, no pescoço, né? Ou na perna. São especulações que não passam de hipóteses, né? Mas biblicamente nós não estamos vivendo a grande tribulação. Cristo ainda não arrebatou a igreja e, portanto, ainda não temos o sinal da besta. Mas, repito, acredito que vivemos o advento, a preparação para isso acontecer, de modo que Cristo está às portas e muito em breve a trombeta há de soar. E o que é importante é de que nós todos, enquanto cristãos, como você fazia uma pergunta antes, qual a importância da doutrina do arrebatamento? A importância é essa: Cristo virá. Então nós precisamos estar prontos e preparados para essa ocasião. Aproveitando o ensejo, pastor Douglas, também há muitas especulações a respeito do anticristo. Muitas vezes a gente vê os cristãos, principalmente, jogando nas redes sociais que determinada pessoa pública seria o anticristo, todas essas especulações. Bem, o anticristo, outra vez, biblicamente, ele se manifesta publicamente após o arrebatamento da igreja. O anticristo não se manifesta antes. As especulações, de novo vou falar, né, essa expressão, né, porque na escatologia nós só precisamos afirmar aquilo que a Bíblia revela de modo claro. O que não está claro são conjecturas, hipóteses, possibilidades. Se nós estamos na preparação do advento, né, da grande tribulação, do advento do anticristo, do advento da besta, é possível, né, que esse alguém já esteja entre nós. Pode ser, mas não posso afirmar. E pode ser que não. O fato é que ninguém o conhece. E ele só se manifestará quando der início ao período da grande tribulação. Só se manifestará, né, quando a igreja for arrebatada. O texto de Tessalonicenses diz claramente que, diz assim, ó, o espírito da iniquidade já opera. Então isso é um fato. O que isso quer dizer? Que o espírito da iniquidade já opera, que a preparação para a chegada do anticristo já está em curso. Isso não se pode negar. Por exemplo, aqui no Brasil, essa desconstrução toda dos valores cristãos é a operação do espírito da iniquidade. E não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Na Europa, na América do Norte, em todos os lugares do mundo, essa operação da iniquidade está presente. Então, a desvalorização da família, a desconstrução da inviolabilidade da vida, por exemplo, favoráveis à liberação da maconha, legalização da prostituição, legalização do aborto, dentre outros temas de ordem moral, é a operação da iniquidade. Então eu acredito que tudo se encaminha. Porém o texto diz assim, que a operação da iniquidade já existe. Porém, há um que ainda resiste até que seja manifesto, né? E quando este for retirado, o texto diz, então, aí o espírito do anticristo vai se manifestar. Então, este se refere à igreja, né? A igreja quando for retirada. Então, de modo que tudo que se falar é especulação, né? As pessoas especularam desde o Papa, né, de ser anticristo, depois Reverendo Moon, e depois Obama, e toda vez surge
uma nova personalidade, né, para ser caracterizada como anticristo. De fato, então, nós precisamos ser muito criteriosos quanto a isso. Há uma máxima na teologia que diz assim: quando a Bíblia não fala, o intérprete se cala. E isso é importante. Eu tenho doutorado em teologia sistemática, estudei várias obras sobre escatologia e não tenho a pretensão, né, de ser o dono da verdade e nem tampouco de afirmar aquilo que a Escritura não diz. Então, eu digo aos irmãos que estão nos assistindo que tudo é conjectura e especulação para se identificar o anticristo. O que a Bíblia diz, que nós cremos, é de que o anticristo virá, ele vai tomar o lugar como se fosse Cristo, vai governar, né, a humanidade, mas será finalmente derrotado. É isso que nós precisamos crer. E a igreja não vai passar por isso. A igreja não vai ter conhecimento da pessoa do anticristo, nem tampouco do sinal da besta. Pastor Lucas, para encerrar então nosso estudo bíblico tão rápido, né? Mas tão bom e tão edificante, a nossa última pergunta é a seguinte: Jesus disse lá em Mateus 24, 21 que haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, quais sinais indicam a vinda de Jesus? Cristo estabeleceu para a igreja alguns sinais. E ele disse: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E esses são os sinais que eu já citei aqui, que são as dores de parto. Muito se fala, no nosso meio principalmente, e se dá ênfase aos sinais externos, como fome, peste, e terremotos e etc. Mas tem um sinal que Jesus falou que nós precisamos atentar melhor. Ele disse assim, um sinal que ele disse, que era a apostasia. Aliás, é a primeira advertência que ele faz. Antes ele falar de guerras, rumores de guerras, de fome, peste, etc., ele fala da apostasia. É o primeiro sinal. E isso me preocupa muito, porque me parece, pelo menos de todos os eventos de escatologia que eu já participei, que uma grande parcela dos expoentes se atém a essas questões exteriores e negligenciam a parte da apostasia. Porque a apostasia, ela não acontece lá fora, ela acontece aqui dentro, na igreja, entre nós. E esse é um sinal, né, da vinda de Cristo, do advento de Cristo. E os demais também, claro, evidente. Por exemplo, a pandemia, o Covid-19, eu não tenho dúvidas de que é um dos sinais. Está dentro daquele sinal que Cristo falou, pestes, né? Surgirão pestes diversas. Então, o Covid-19 é uma peste. E certamente surgirão outros. E eu não tenho dúvidas disso. Eu não quero ser aqui o teólogo, né, do pessimismo, nem do caos, mas é importante, até eu vou olhar para a câmera, que a igreja entenda que nós estamos vivendo esse momento de preparação para o retorno de Cristo e o advento do anticristo. E o Covid-19 é um dos sinais mais fortes da nossa geração. Porque o Covid-19 atingiu o mundo todo. Os terremotos, a gente aqui no Brasil ouve falar, teve terremoto na Índia, teve terremoto em tal lugar, apesar de já começarem a ter alguns abalos sísmicos aqui no Brasil. Maremotos, né? Aqui no Brasil não se ouve. Agora, pandemia atingiu o mundo todo e é uma das pestes. Mas eu não gostaria de enfatizar isso, porque está visível a todos. Mas a apostasia que é o cuidado que nós precisamos ter. A apostasia é voltar as costas contra Deus, voltar as costas contra o Evangelho, relativizar a doutrina bíblica. A praxis da igreja deixa de ser uma praxis doutrinária para ser uma praxis utilitária. Em que sentido? Porque a doutrina bíblica,
ela requer uma ética e uma moral acima de qualquer suspeita. E por meio da doutrina bíblica, eu posso, infelizmente, atingir determinadas pessoas que andam erradas e que não querem ser corrigidas e, portanto, podem se voltar contra a liderança. Então, líderes, conforme a outra entrevista que a gente teve, líderes com integridade não se preocupam com a opinião da membresia em relação à sua pessoa. Se preocupam com o parecer da palavra de Deus a fim de conduzir a membresia aos céus. E a apostasia começa por aí, fazendo-se pequenas concessões, tolerando o erro, tolerando o pecado, não mais exortando a igreja, não mais disciplinando. Então, esse é um dos grandes sinais que eu tenho visto, percebido e que Cristo, claro, revelou da sua vinda. E aí os sinais do fim do mundo, quando fala-se que haverá coisas como nunca antes vividas, é lá na grande tribulação. Então, a igreja não vai passar por nada disso. A igreja vai viver o princípio de dores. Nós vamos ver e participar de alguma coisa. Covid-19, terremoto, quem sabe vamos até ter aí dificuldade em relação à fome, né? Alguma coisa. Eu estou agora no campo da conjectura, né? Se persistir essas pestilências, a contaminação do solo, daqui a pouco não se produz mais alimento, né? Nós podemos passar por algum período de restrição, né? Mas a fome mesmo, o pessoal vai ter dinheiro para comprar e não tem o que comprar, é na grande tribulação. Pastor Douglas, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, sua participação, por nos compartilhar tantos conhecimentos e edificar nossas vidas e também a daqueles que estão nos assistindo. Mais uma vez, desejo que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e te dê longevidade para você continuar abençoando a vida de tantas pessoas, edificando, exortando, ensinando e abençoando. Amém. Muito obrigado, irmã Sara, pelo convite. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam, por esse programa tão especial. E eu quero dizer a todos os irmãos e irmãs que estão conectados que o posicionamento escatológico que apresentei é o posicionamento ortodoxo, é o posicionamento adotado pelas Assembleias de Deus do Brasil, que é uma instituição pentecostal, e hoje consolidado na nossa declaração de fé. A declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil, inclusive eu aconselho a todos adquirirem. É uma obra importantíssima, ela tem 24 capítulos que tratam toda a doutrina pentecostal assembleana, inclusive essa parte da escatologia, com todos esses detalhes que aqui citei, de arrebatamento, de tribulação, da salvação do período de tribulação e todos os demais temas que nós abordamos. E é um livro muito barato, compra-se pela internet no site da CPAD, menos de R$10, uma obra excelente. Eu tive o privilégio e a honra de integrar a comissão que elaborou a declaração de fé, inclusive eu fui o relator desse documento, que foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral, por todos os pastores reunidos, isso em 2017, uma obra recente, e ali está nosso posicionamento. Estou dizendo isso porque é provável que algumas pessoas, ao assistirem o vídeo, questionem alguns posicionamentos, discordem de algumas posturas, que é natural no que diz respeito à escatologia, por conta das diversas interpretações que aqui já citei. Mas nós, enquanto pentecostais, membros da Assembleia de Deus, nós temos uma diretriz, nós temos uma doutrina oficial. E, inclusive, a declaração de fé foi publicada nesse propósito, para manter a unidade doutrinária da igreja. Aquilo que se prega em Brasília, prega-se também no norte, no sul e sudeste e demais regiões do país. Então, eu gostaria de fazer aqui esse adendo.
Pessoal, então hoje foi o nosso primeira série do estudo sobre o Apocalipse. Teremos mais entrevistas com outros assuntos, como no milênio, o grande trono branco, enfim, tudo aquilo que envolve a escatologia. Que Deus te abençoe e continue nos acompanhando. Até a próxima.